Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem. E nós vamos começar essa aula de ciências de hoje com a correção da atividade da aula anterior. Vou iniciar na página 137. Acompanhe, peguem o caderno de vocês e corrijam a atividade de vocês, tá bom? A primeira questão diz assim: como podemos classificar a água em potável, poluída, destilada, termal, alcalina, mineral, fervida e água da chuva? Então, em cada quadrinho você colocava uma dessas palavras que a gente viu que é a classificação da água. Complete o quadro abaixo com as características de alguns dos tipos de água apresentadas abaixo. Potável é limpa, sem cheiro e própria para o consumo. Poluída, surge com alta quantidade de bactérias, micróbios e etc. Termal, diferencia-se das demais por possuir em sua formação maior quantidade de calor, é uma água mais quentinha. Alcalina, essa água tem uma alteração no seu pH, não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. Mineral é aquela obtida naturalmente de fontes minerais. Destilada, água que passa pelo processo de destilação, é considerada imprópria para o consumo humano por reter do organismo sais minerais importantes. Terceira, a água que bebemos deve ser potável e tratada para retirar bactérias e agentes que prejudicam a saúde. Na sua cidade existe estação de tratamento? Como é a água oferecida para os moradores em sua cidade? Aqui não tem estação de tratamento, né? A nossa água é obtida a partir de poços profundos e ela é tratada pela estação de tratamento, que é a CAGES, mas não temos uma estação de tratamento, né? Quarta, marque a imagem que demonstra a importância da água na geração de energia elétrica. Vai ser essa imagem aqui, ó, que nós temos a imagem de uma hidrelétrica. A sexta era o vídeo que eu pedi para vocês fazerem, que algumas pessoas mandaram para mim, obrigada a quem mandou, certo? E sétima, qual é a necessidade de se economizar água? Liste alguns motivos que você considera importante. Porque a água do planeta é pouca, a água que nós podemos usar, não é isso? E porque a água é um bem necessário à nossa vida, então a gente tem que economizar para nunca faltar. Preencha o quadro com as ações que você considera importantes para economizar água. Aí na cozinha, no banheiro, na lavanderia, no quintal ou no jardim. Essas tinha lá no livro, na página aqui anterior, tem as dicas, ou você poderia colocar dicas suas, por exemplo, na cozinha, fechar a torneira, na lavanderia, lavar toda a roupa de uma vez, no quintal, usar um regador em vez da mangueira, no banheiro, não deixar a torneira aberta por muito tempo, tá ok? A 10ª questão. Pense na seguinte situação. Você vai ao banheiro da escola e vê um colega lavando as mãos, deixando a torneira aberta enquanto se olha no espelho ou conversa com um amigo. O que você faria? O que diria a ele? O ideal é que você pedisse para ele fechar a torneira para não gastar água, porque nós precisamos conservar a água do planeta. 11. Dentre as atividades abaixo, marque um X na que mais desperdiça água. Aí você tem a descrição aí, você vai ver que a que mais vai gastar é lavar carro com mangueira durante meia hora, que gasta um total de 560 litros. Então, por isso que é interessante usar o balde. 13. Relacione corretamente. Ó, aí tem todos os tipos de água, eu já vou lendo e dizendo qual é. Está livre de organismos patogênicos, é a água fervida, então você coloca a letra F. É utilizada em laboratório de química para pesquisa, é a letra E, água destilada ou deionizada. Diversas substâncias são utilizadas para torná-la própria para o consumo, entre elas o sulfato de alumínio, é a D, água potável. Possui ação medicinal devido a substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela, é H, que é água termal. Não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis, é a B, que é a água alcalina. É a água que sofreu alterações em suas características físicas e químicas, vai ser G, que é a água A2O poluída, não é isso? Obtida de fontes minerais engarrafadas para o consumo, é a A, que é a água mineral, e não contém o elemento químico cloro, que a torna muito importante para o uso na agricultura, é a letra C, água da chuva. Então, de cima para baixo fica FEDHBGAC. Então, pessoal, essa é a nossa correção, nós encerramos por aqui, espero que vocês tenham conseguido fazer tudo direitinho, tá bom? E agora nós vamos entrar na nossa terceira unidade, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ecossistema. Então, esse ecossistema, ele vai estar dentro de uma parte da biologia que nós chamamos de ecologia. Então, ecologia é uma parte da biologia que estuda
Ecologia significa ecos, casa, e logia, estudo. Então é como se fosse a ciência que estuda a casa dos animais. Mas ela não estuda só a casa. Ela estuda os animais, os locais onde eles vivem e as relações que eles mantêm com o meio ambiente. Então, dentro da ecologia, a gente estuda temas como ecossistema. A gente já falou um pouco do ecossistema, mas vamos nos aprofundar agora. Então, o que seja o ecossistema? O ecossistema, ele é constituído, é qualquer lugar do planeta onde eu tenha a interação entre seres vivos e seres não vivos. Os ecossistemas podem ser grandes, como uma floresta, e podem ser pequenos, como uma pequena poça de água. Uma poça de água é um ecossistema? É sim, porque na poça de água eu vou ter os elementos vivos, que são os micro-organismos, que a gente não vê a olho nu, são microscópicos, que estão na água, então são os seres vivos. E eu vou ter os seres não vivos, que são quem? A terra, né, o solo e a água e a luz do sol e o ar que está presente. Então, todo local que eu tiver seres vivos e seres não vivos, eu tenho um ecossistema, tá certo? Então, os ecossistemas podem ser grandes, como eu já disse, como grandes florestas, ou pequenos, tá certo? E quando a gente fala do ecossistema, a gente deve falar de um termo muito importante, que é o habitat. O habitat é o local onde os seres vivos moram, onde eles se desenvolvem. Então, quando eu falo do habitat, é como se fosse a casa dos animais. A gente sabe que cada ser vivo tem um local próprio para viver. E nesse local, ele se desenvolve e se adapta àquele ambiente. Por exemplo, os animais do deserto, eles são adaptados a viver com escassez de água, ou seja, com pouca água. E aí eles têm estruturas para isso, como as plantas, por exemplo, do deserto, algumas delas não têm folhas e têm espinhos. E essa mudança de folha para espinho já é para evitar a perca de água. Algumas têm estruturas que fazem com que elas armazenem água dentro do seu corpo para os períodos de seca. Então, todos os animais que vivem lá são adaptados, assim como os animais que vivem no gelo são adaptados para viver no gelo, os que vivem nos locais chuvosos têm adaptações para os locais chuvosos, os que vivem na água, que são aquáticos, têm adaptação para viver no ambiente aquático, os que têm para viver no meio terrestre, tem adaptações próprias. Então, o habitat é como se fosse a casa do animal e nessa casa ele tem a sua forma de viver, tá certo? Então, a ecologia eu já falei, né? E um ecossistema, como eu já disse, ele é formado pelos seres vivos e não vivos. Esses seres vivos e esses seres não vivos, nós chamamos de componentes de um ecossistema. E quais são os componentes de um ecossistema? Nós vamos ter os fatores bióticos e os fatores abióticos. Quem são os fatores bióticos? São os seres vivos. Então, quando eu falar de um ecossistema, os animais, os vegetais, todos eles são seres vivos, tá certo? E por serem vivos, eles são considerados fatores bióticos daquele ecossistema. E os fatores abióticos são os seres não vivos, como a água, o solo, a luz do sol, o ar, e que são extremamente importantes para os seres que estão vivos, porque já pensou, nós no meio ambiente, sem a água, sem a luz do sol, sem o ar que respiramos, sem o solo, então a gente não conseguiria sobreviver. Então, no ecossistema, os animais, eles se relacionam uns com os outros constantemente e dependem uns dos outros. Então, os seres vivos dependem dos seres não vivos para sobreviver. Então, fatores bióticos são os seres vivos, fatores abióticos são os seres não vivos, que não têm vida, como eu já falei, água, luz e os que eu já falei. Alguns exemplos de ecossistema para vocês, por exemplo, no livro de vocês, na página 147, vocês têm o ecossistema aquático, que ecossistema aquático, como eu já falei, é formado pelos seres vivos que vivem na água. Exemplo de ecossistema aquático, rios, mares, lagos, oceanos, todos os lugares que tiverem água. Até uma poça d'água é um ecossistema aquático, porque a gente já viu que os ecossistemas podem ser pequenininhos, não é isso? O manguezal, que é um ecossistema típico, quando a gente tem umas plantas que tem umas raízes enormes, que são chamadas de mangues, e lá existem animais próprios para viver lá, adaptados para viver lá. O deserto também é um tipo de ecossistema que, como a gente já falou, os seres vivos de lá têm adaptações próprias para lá, certo? Então, a gente tem que compreender que esses diferentes, qual a importância desses diferentes ecossistemas? É garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então,
O planeta Terra tem diversos ecossistemas e esses diversos ecossistemas, todos eles são muito importantes para manter a existência de vida na Terra. Então, nós precisamos proteger sempre esses ecossistemas, porque nós também estamos inseridos nesses ecossistemas, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Vou passar agora as páginas do conteúdo e da atividade para vocês fazerem e mandarem para mim, tá bom, pessoal? Atividade resolvida, certo? Então, onde eu coloquei o pincel. Então, o conteúdo ele vai estar aqui nas páginas 145 a 147, 145 a 147, a atividade vai estar aqui nas páginas 148 e 149 e as questões eu quero que vocês façam e mandem para mim da 1 até a 7, tá bom? Então, página 140, conteúdo 145 a 147, atividade 148 a 140 e 149 e questões de 1 a 7. Estou disponível de 1 a 5 para tirar qualquer dúvida de vocês. Mandem a atividade ou no aplicativo ou no meu zap, não tem problema não. O importante é que mandem e tchau e um abraço.